E aí pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Professor José Másio, tá? Eu vou passar umas dicas da língua portuguesa para vocês, tá bom? Hoje nós vamos explicar, vou explicar para vocês o uso dos porquês, tá? Uma dica rapidinha para vocês, ok? Para tirar as dúvidas do dia a dia e de como usar os porquês. Ó, os porquês nós temos 1, 2, 3, 4 tipos. 4 formas diferentes de estar empregando os porquês, ok? Vamos lá. Porquê separado e com acento, quando está no final da frase, tá? Quando está em final de frase, o porquê é separado e com acento, aqui, ó. Porquê, tá bom? Separado, ó, separado e com acento circunflexo, ok? Exemplo, o menino precisa conhecer os amigos maiores. Por quê? No final da frase, separado com acento, ok? O menino precisa conhecer os amigos maiores. Por quê? Separado e com acento. Outro exemplo, tá? Outro. Ele não conheceu os meninos maiores. Ele não conheceu os meninos maiores por quê? Final da frase, separado com acento. Esse é o nosso primeiro porquê, ok? Tá claro para vocês? Alguma dúvida? Tá? Ok? Vamos repetir. Porquê separado e com acento, quando está no final da frase. Sempre que estiver no final de frase, o porquê é separado e é acentuado, com acento circunflexo, ok? Tá, o menino precisa conhecer os amigos maiores por quê? É uma pergunta, os meninos precisam conhecer os amigos maiores por quê? É o nosso segundo exemplo. Ele não conhece os meninos maiores, por quê? Ok? Vamos para o nosso segundo exemplo aqui do porquê. O porquê separado, tá? Separado, aqui é separado com acento, foi o nosso primeiro porquê. E o nosso segundo, separado sem acento, que ele é usado em perguntas diretas, o porquê é separado e sem acento, em perguntas diretas. Exemplo, por que o menino precisa conhecer os meninos maiores? Por quê? É uma pergunta direta, ok? Ó, quando for possível a substituição por que motivo ou por que razão? Vamos ao nosso exemplo, tá? Sempre que for possível, você substituir o porquê, motivo ou por que razão, tá? O porquezinho vai ser separado e sem acento. Vamos ao nosso exemplo? Vamos ao nosso exemplo aqui, ó. Ele não entendeu por que o menino não conseguiu se decidir. Aqui, ó. Ele não entendeu por que motivo, tá? Ou por que razão o menino não conseguiu se decidir. Você vai usar, se couber por que motivo ou por que razão, o porquê é separado e com acento. Separado e sem o acento. Sempre que você puder substituir o porquê motivo ou por que razão, ok? Ele vai ser sempre separado e sem acento, ok? Ó, vamos repetir de novo. Ele não entendeu por que o menino não conseguiu se decidir. Vamos aqui acrescentar, substituir, ó. Ele não entendeu por que motivo, tá? Ou por que razão o menino não conseguiu se decidir. Coube? Legal? Legal? O porquê é separado e sem acento, tá? É a nossa segunda. Outra regrinha aqui, olha. Quando for possível a substituição pelo qual ou pela qual, tá? Ó, por que motivo, por que razão, o porquê é separado e sem acento. Quando houver uma possibilidade de ser substituído por pelo qual ou pela qual, ele também vai seguir a mesma regrinha, ó. Exemplo, o motivo por quê? O
motivo porque chamaram está no caderno. O motivo pelo qual chamaram está no caderno. Olha outro exemplozinho, tá? A razão por que desistiram ninguém sabe, tá? A razão por que desistiram ninguém sabe. A razão pela qual desistiram ninguém sabe. Quando você puder trocar, ó, por quê? Pelo qual ou pela qual, ele vai ser sempre separado e sem acento, ó. Tá vendo? Pelo qual ou pela qual, ou então motivo e razão. Você substitui pelo qual, pela qual, motivo e razão. O porquê vai ser sempre separado e sem acento, ok? Nosso segundo modelo. Vamos para o nosso terceiro exemplo aqui, ó. Terceiro exemplinho. Porque junto e sem acento. Tá? O porquê junto e sem acento, ok? Porque junto e sem acento. Usado em respostas, apresentando uma explicação, tá? Uma causa, tá? Pode ser substituído por pois, visto que, uma vez que, tá? Quando ele puder ser substituído por pois, visto que, uma vez que, ele vai ser junto e sem acento. Vamos ao nosso exemplinho aqui, tá bom? Aqui, vamos dar exemplo. Ó, porque ele precisa se proteger dos inimigos. Por quê? Porque ele precisa se proteger dos inimigos. Pois ele precisa se proteger dos inimigos. Visto que ele precisa se proteger dos inimigos. Uma vez que ele precisa se proteger dos inimigos. Pode ser substituído pelas três formas ou mais. Então, o porquê é junto e sem acento. Está entendendo? Estão entendendo? Está ficando claro para vocês? Está vendo? Junto e sem acento. Agora vamos para a nosso quarto exemplo, tá? O porquê, ó, 1, 2, 3, 4. São 4 tipos diferentes do uso do porquê, das maneiras, da forma de usar o porquê, tá? 4 formas diferentes de usar e fazer uso dos porquês, ok? Vamos ao nosso quarto. Porquê junto e com acento. Porque junto e com acento. Usado quando é um substantivo. Sempre que for um substantivo, o porquê é junto e ele é acentuado, com acento circunflexo. Para isso, ele deve estar antecedido de alguma palavra que o determine. Ele deve estar sempre antecedido de uma palavra que o determine, de algo que o substantivo, que faça ele virar um substantivo, ok? Tá? Ó, exemplo, porque ele precisa se proteger dos inimigos, né? Porque junto e com acento, sempre que ele for usado por algum que ele for antecedido, né? De alguma palavra que o determine como, ó, o porquê, um porquê, este porquê, esse porquê, aquele porquê. Nós temos aqui palavrinhas que antecedem, tá? O porquê lá, ó. Para isso deve estar, ó. Para isso deve estar antecedido de alguma palavra que o determine. Quais são essas palavrinhas? O, ó. O é um artigo definido. Artigo indefinido. Temos pronomes este, esse, aquele, aquela, este, essa, aquele, aquela, que está demonstrando, pronomes demonstrativos, né? Este, aquele, esse, aquela, ok? Ó, o porquê, um porquê, este porquê, esse porquê, aquele porquê. Sempre que o porquê for antecedido de alguma palavrinha que o determine, tá? Ele vai ser porquê junto e acentuado, tá? Sempre que alguma palavrinha substantivar o porquê, ele vai ser junto e acentuado, com acento circunflexo. Estão vendo aqui o exemplo? Vamos ao nosso exemplo aqui, ó.
Queria saber o porquê. Aqui, ó, uma palavrinha que antecedido, tá? Que está antecedido ao porquê, tá vendo? O porquê. Queria saber o porquê dessa pesquisa. Queria saber o porquê dessa pesquisa. Então, aquele artigo ali, o artigo definido, ele está substantivando a palavra porquê. Então, porquê está se transformando em um substantivo. Se ele é um substantivo, ele vai ser sempre junto e com acento, ok? Sempre junto e com acento circunflexo, ok? Pessoal, eu vou repetir para vocês mais uma vez, vou dar mais uma passadinha para vocês, tá? Se surgiu alguma dúvida aí, para que a gente possa sanar essa dúvida, tá? Então vamos ver detalhadamente, com detalhe, ó, o uso dos porquês, ok? Vamos dar uma respiradinha funda assim, tá? Pra gente conseguir o uso dos porquês. Ó, porquê separado e com acento, tá? Separado e com acento. Quando está no final da frase, quando está no fim de frase. Quando o porquê vem no fim da frase, ele é sempre separado e com acento circunflexo. Olha o exemplo. O menino precisa conhecer os amigos maiores. Por quê? Por que os meninos precisam conhecer os amigos maiores? Porque está no final da frase, separado e com acento circunflexo. Outro exemplo. Ele não conheceu os meninos maiores. Por quê que ele não conheceu os meninos maiores? Por quê? Pergunta, separado e com acento, final de frase, ok? Está claro para vocês? Tá? Final de frase. Então vamos para o nosso segundo porquê aqui, ó. Para o nosso segundo, tá? Nosso segundo exemplo. Porquê agora é separado e sem acento. Observe bem, ó. Esse porquê aqui, separado e sem acento. Ele é usado em perguntas diretas. Exemplo. Por que o menino precisa conhecer Por que o menino precisa conhecer os meninos maiores? Por que ele precisa conhecer os meninos maiores? Tá? Pergunta direta. Exemplo. E outra. Quando for possível a substituição por que motivo ou por que razão, esse porquê também é separado e com acento, ou separado e sem acento. Sempre que possível, que há a possibilidade da substituição por que motivo ou por que razão, ele vai ser sempre separado e sem acento, tá? Perguntas direta e separado, por que motivo substituído, por que motivo, por que razão. Ele vai ser separado e com acento. Vamos ao nosso exemplo. Ele não entendeu por que o menino não conseguiu se decidir. Ele não entendeu por que motivo o menino não conseguiu se decidir. Ele não entendeu por quê. Vamos ao nosso exemplo. Vamos ver se cabe a substituição por motivo ou razão. Se couber, o porquê é separado e sem acento. Se couber a substituição do porquê, motivo, porquê, razão, ele vai ser separado e sem acento. Vejamos, ó. Ele não entendeu por que o menino não conseguiu se decidir. Ok? Agora vamos ver se a gente pode acrescentar. Ó. Ele não entendeu por que motivo. Ele não entendeu por que motivo o menino não conseguiu se decidir. Coube a alteração? Coube, tá? Então, coube a substituição? Coube, então, o porquê é separado. Vamos ao nosso segundo exemplo. Ele não conseguiu entender por que razão o menino não conseguiu se decidir. Coube a substituição por palavra razão? Por que razão? Coube. Se coube, então, o porquê é separado e sem acento. Vamos a mais um exemplo. Quando for possível a substituição por. Quando for possível a substituição por.
pelo qual ou pela qual. Pelo qual ou pela qual. Quando for possível essa substituição, ele também vai ser separado e sem acento. Vamos ao exemplo? Ó, o motivo por que chamaram está no caderno. Vamos ver se pode substituir, se nós podemos acrescentar pelo qual ou pela qual. Vamos lá. O motivo por que chamaram está no caderno. Aqui, ó. O motivo pelo qual chamaram está no caderno. Então, ficou claro a substituição, ficou? O motivo por quê, o motivo pelo qual chamaram. Ok, perfeito. Porque separado sem acento. Vamos mais a algum exemplo. O motivo, a razão. A razão por que desistiram, ninguém sabe. Vamos ver se cabe? A razão pela qual desistiram, ninguém sabe. Coube perfeitamente, não coube? Pela qual, ninguém sabe. A razão pela qual, ninguém sabe. Então, se coube perfeitamente, o porquê vai ser separado e sem acento. Sem acento gráfico, sem acento gráfico, sem o acento circunflexo. Ok? Perfeito, tá? Então, fechamos aqui, né? O segundo, tá? Vamos para o nosso terceiro. Ó, porque separado, ou porque junto e com acento, e sem acento. Nós trabalhamos o porquê separado e com acento, que quando ele vem no final de frases. Nós trabalhamos já o porquê separado e sem acento, quando perguntas diretas, e também quando ele for possível a substituição. Porquê motivo, porquê razão, tá? E também por qual, pelo qual ou pela qual, ele também vai ser separado e sem acento. E agora nós vamos no item 3, o terceiro porquê, né? Porquê junto e sem acento, tá? O porquê junto e sem acento, ele é usado em respostas, ele também é usado apresentando uma explicação, ele também é usado em uma causa, tá? E ele pode ser substituído, quando ele também puder ser substituído por pois, tá? Pode ser substituído por pois, tá? Nossa, deixei aberto, já era. Bom, tem que usar e deixar tampadinho, porque senão ele seca. Aí é novinho, comprei hoje, tá? Ó, quando ele for substituído por pois, visto que, uma vez que, e etc, né? Então, quando puder ser substituído por essas palavrinhas aqui, ou quando for usado em respostas, quando for apresentado uma explicação ou uma causa, tá? For apresentado uma explicação ou uma causa, tá? Ou em resposta. Em resposta. Olha, vamos ver em resposta, tá? Quando for em resposta, nessas três aí vocês sabem que o porquê vai ser junto. O porquezinho vai ser junto e não vai ser acentuado. Vai ser junto e com acento. Quando for respostas, tá? Quando você estiver apresentando uma explicação, quando for uma causa. Tá? E quando ele puder ser substituído pelas palavrinhas pois, visto que, uma vez que, e etc, ok? Então, vamos ao nosso exemplo. Porque ele precisa se proteger de inimigos. Basta você fazer a substituição, ó. Porque ele precisa se proteger de inimigos. Vamos lá? Pois ele precisa se proteger de inimigos, coube perfeitamente. Visto que ele precisa se proteger dos inimigos, perfeitamente. Uma vez que ele precisa se proteger dos inimigos, coube, perfeito, tá? O porquê vai ser junto e sem acento. Ele vai ser junto e sem acento. Então, regra 1, regra 2, regra 3. Vamos para a regra 1, para a dica número 4, do porquê. Agora vamos trabalhar o porquê junto e com acento, gravado do acento circunflexo. Porquê junto? Ó, porquê junto e com acento. Usado quando é um substantivo.
Para isso, deve estar antecedido de alguma palavra que o determine. De alguma palavra que o determine como. Tá? Que eu determine como. Ó, o porquê. O artigo, substantivo é o porquê. O porquê virou substantivo. Um porquê, substantivo. Este porquê, substantivo. Esse porquê, substantivo. Aquele porquê, substantivo. E etc. Tá? Vamos a um exemplo para ver como fica perfeitamente a transformação do porquê em substantivo. Vamos ver aqui, ó. Queria saber o porquê dessa pesquisa. Queria saber o porquê dessa pesquisa. Ó. O porquê, palavra que o antecede, tá? Uma palavrinha, um artigo antes da palavra porquê. O porquê agora é um substantivo. Se ele é um substantivo, o porquê é junto e com acento. Ficou claro para vocês? Ó? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. 4 dicas, 4 maneiras, tá? Perfeitas, corretas de usar o porquê. O porquê separado com acento, o porquê separado sem acento, o porquê junto sem acento, o porquê junto e com acento. Ok, meus amigos? Boa sorte para vocês e que vocês nunca mais na vida de vocês errem na escrita o uso do porquês, ok? Obrigado e até a próxima. Não esqueça, se gostou, tá? Like, tá? Se inscreva no canal que tá logo aqui abaixo, ó. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para o YouTube entender que vocês gostaram e vocês estarem recebendo todas as dicas tão logo eu as coloco no canal, ok? Obrigado e tchau, pessoal!